Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui nós vemos as histórias do espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, que nos foram trazidas através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos estudando o livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Essa história ela vai nos trazer uma interessante passagem grande do espírito, não é? Que é imortal, mas uma passagem do espírito Efraim, que é um espírito que vai reencarnar, vai sair do mundo espiritual, vai viver a sua encarnação e vai retornar ao mundo espiritual. A história vai contar essas 3 fases. O título é O Trabalhador Fracassado, o que já nos dá uma ideia de como é que vai ser o final dessa história. Mas é o trabalhador, ou seja, no aspecto da sua vida que tange ao compromisso que ele vai assumir e está assumindo e assumiu diante da sua encarnação de divulgar o Evangelho da doutrina espírita. Daí o trabalhador, não é o filho, o pai, o irmão, não. O trabalhador da seara de Jesus, não é? Nesse sentido de divulgador, através da palavra. E vejamos então o que nos conta Humberto de Campos. Na paisagem de luz, antes da imersão nos fluidos terrestres, ou seja, antes da reencarnação, Efraim recebia as últimas recomendações do guia venerável. Vai, meu filho, seja a próxima experiência na Terra uma estação nova de trabalho construtivo. Recorda que és portador de nobre mensagem. A tarefa que te propões é das mais edificantes. Distribuirás o pão do conforto espiritual no esforço de amor em que te inspiras. Não esqueças que energias diversas se reuniram no mundo para distrair-te a atenção dos objetivos traçados. É indispensável que te fortaleças na confiança em Deus em todos os momentos da vida humana. Cada homem permanece no planeta com a lembrança viva dos compromissos assumidos, revelando singularidades que a ciência das criaturas considera vocações espontâneas. Então, muitos dos nossos compromissos na nossa encarnação, nós vamos ter como recursos já pré-recebidos lá no mundo espiritual as nossas vocações, não é? Algumas trazemos das nossas experiências, outras nos são facultadas para o desenvolvimento dos compromissos assumidos antes da reencarnação. Continua o mentor. A luta começa na infância, porque raros pais na Terra estão aptos a orientar conscientemente os filhos confiados à sua guarda. Aqui nesse teor, não é? O teor da fé, a importância de levar os filhos para a evangelização, ajudá-los a trazer a consciência da vigília aqui, da personalidade, da encarnação, as realidades do que o espírito já tem, né? Da verdade, da imortalidade, da importância de estarmos fazendo sempre o nosso melhor, de conhecermos o Evangelho, de conhecermos, não é? Termos conhecimento para melhor utilizarmos o nosso livre-arbítrio. Daí, desde a infância, a evangelização infantil é bastante, muito importante mesmo, essencial. Resiste, porém, e aprende a conservar tuas energias nas altas esferas da fé. Ele ia passar por isso, não é? Por pais que iam ter essa dificuldade de passar esses valores, ainda estavam com valores muito materializados. E ele continua: lembra a tarefa santificante confiada ao teu esforço, e não escutes vozes tentadoras, nem desfaleças diante do desânimo, não é? Que pode vir, e muitas vezes vem, mas não podemos ficar acolhendo por muito tempo, não é? O desânimo,
né? O desânimo, o que vem dos tropeços naturais que se amontoam nos caminhos da redenção. Há operários que, embora possuídos de belas intenções, estacionam inadvertidamente por darem ouvidos aos enigmas que o mundo inferior lhes propõe a cada dia. Ah, mas essa história de depois, não, tem que fazer agora, tem que ser feliz agora, e depois não importa. Ideias bem materializadas do que realmente importa. Sabe-se lá se existe mundo espiritual? Vai ver que não. Cadê? Algum espírito voltou para contar que existe vida depois? Aquela história toda que nós já conhecemos, né? E que muitas pessoas se deixam levar por essas ideias. Então, daí ele está dizendo para que se tomar muito cuidado. Segue na estrada luminosa do bem, de olhar fixo no trabalho conferido às tuas mãos. Não esqueças que Deus ajuda sempre, mas nem por isso poderá abrir mão do esforço próprio em auxílio de ti mesmo. Ou seja, Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, Ele vai ajudar, mas não vai fazer a nossa parte. A providência não faz a nossa parte. Ela nos dá recursos, nos dá tempo, mas não faz a nossa parte. O candidato à nobre missão, depois da fala, não é, do mentor, reconhecido e feliz, beijou as mãos do benfeitor e partiu. A esperança lhe acariciava os sentimentos mais puros. Não cabia em si de contentamento, pois recebera a formosa tarefa de repartir esclarecimentos e consolação entre os sofredores da terra. Com que alegria e satisfação lhes falaria das verdades sublimes de Deus? Mostraria a função aperfeiçoadora do sofrimento, enaltecendo o serviço construtivo da dor. Ou seja, a dor não é algo que vem como um projeto de tortura de Deus nas nossas vidas, uma revelação da sua injustiça, de forma alguma. Então, é esse serviço construtivo da dor. Existe um propósito, não é? Enquanto fornecesse, continua aqui a nos narrar Humberto de Campos, testemunhos de fé na redenção própria, exemplificando no esforço dos homens de bem, reuniria materiais divinos para melhor atender ao imperativo do trabalho conferido à sua responsabilidade individual. Ou seja, nós fazemos a nossa parte, a espiritualidade nos fortalece, nos dá mais recursos, está pela nossa própria predisposição à sintonia, pode se aproximar mais de nós, porque nós é que estamos nos aproximando mais dela, e aí mais recursos, mais esforço, mais recursos e esforço. E recursos eu não estou falando que é isenção de provas, nem estou dizendo que seja favores materiais. Recursos são mais oportunidades de trabalho, mais oportunidade de desenvolvermos as nossas virtudes. Por quê? Porque estamos fazendo esse esforço importante de aprendizado e superação. Diz Humberto de Campos: todavia, de acordo com as observações ministradas pelo mentor compassivo e sábio, o trabalhador encontrou as primeiras dificuldades no lar a que foi conduzido pelas teias de carinhosa atração, ao passo que os amigos da esfera invisível buscavam multiplicar-lhe as noções de ordem superior na recapitulação do período infantil, e isso é feito no desdobramento do sono físico. Os pais inutilizavam diariamente o serviço espiritual com a ternura viciosa e imprudente. Então era assim que eles desperdiçavam, naquele mimar e naquela permissividade. Na libertação parcial do sono, Efraim era advertido pelos amigos do caminho eterno a respeito da preparação necessária, mas logo regressava à vigília, ou seja, acordava no corpinho tenro. E aí a mãe o tratava como bebê, destinado sempre ao melhor da vida, como se a vida fosse sempre lhe favorecer, e ele simplesmente devesse aproveitar o lado bom e só. O
pai, voltando da repartição, preocupava-se em aumentar entretenimentos e futilidades. Assim, a criança aprendia os nomes e gestos da gíria, acostumava-se a repetir as expressões menos dignas, a atacar com as mãozinhas cerradas, a insultar por diversão. Quase reduzido à condição de papagaio interessante e voluntarioso, foi levado pelos amigos da esfera invisível a reconsiderar as obrigações assumidas. Ou seja, ele já estava com o pezinho lá no desvio. Mas podia tirá-lo, não havia tempo, claro. Entretanto, quando falava dos sonhos que o visitavam durante a noite, ele ainda era criança, a mãezinha ralhava descontente. É pura imaginação, meu filho. Vives impressionado com as histórias da carochinha. O pai ajuntava rapidamente, dizendo: esquece os sonhos, Efraim. Lembra que o mundo sempre pediu homens práticos. Então, homens práticos, homens materialistas. O rapazinho, daí por diante, começou a dispensar menos atenção ao plano intuitivo, que era da onde vinha, não é? A proximidade entre ele e os mentores que o estavam acompanhando. No fundo, porém, não conseguia atrair as tendências próprias. Sim, ele já era uma pessoa espiritualizada, não é? Então só tinha que dar vazão a esse lado dele. Dedicava imenso carinho aos livros de sabor espiritual, onde a elevação de sentimentos constituísse tema principal. Exaltava-se facilmente no exame dos problemas da religião, como se quisesse, resistindo às incompreensões domésticas, desferir os primeiros voos. Ou seja, ele sentia a alma se animar e queria seguir esse rumo. No íntimo, adivinhava a realidade das obrigações que lhe competiam, mas a ternura excessiva dos pais contribuía a favor da preguiça e da agressividade. Onde Deus atirava sementes divinas, os responsáveis humanos cultivavam eras sufocantes. No colégio, Efraim não era mau companheiro. Os genitores, seus pais, porém, desenvolviam tamanho esforço por destacar-lhe a condição social que, em breve, a vaidade sobressaía como estranho lixo da sua personalidade. Então, nós estamos cheios de boas intenções e com vontade de fazer coisas boas, mas temos que vigiar, porque podemos, olha, nós estamos com um pé na frente e outro atrás. Então, não avançar é recuar. Temos que ter muito cuidado sobre isso. Continua Humberto de Campos dizendo-nos: e a experiência humana continuou, marcando o conflito entre a vocação do trabalhador e o obstáculo incessante do mundo. O plano invisível buscava insistentemente conduzi-lo ao clima espiritual adequado às realizações em perspectiva. Enquanto na Igreja Católica o rapaz não encontrava senão motivos de acusações e xingamentos, ou seja, vamos dizer, não se adaptou em absoluto à Igreja Católica, não é? E trazia já aquelas más formações lá de trás, da sua infância. Transportado ao ambiente do culto protestante, apenas fixava expressões humanas, esquecido das substâncias divinas, ou seja, não se aprofundou. Intimamente, Efraim experimentava aquela necessidade de instruir e consolar as almas. Às vezes, não conseguia frear os impulsos e desabafava em longas conversações com os amigos, guardando, porém, os títulos acadêmicos, em vez de usá-los como forças de elevação ascensionais para um conhecimento superior, convertia-os em entulhos lamentáveis, mantendo futilidades pouco dignas. Ou seja, ele conseguiu seus títulos acadêmicos, de faculdade, mas não se utilizou deles. Era apenas um meio de dizer que ele tinha os títulos e é só. Em vão,
A esfera espiritual o convidava à luta enobrecedora em profundos apelos do pensamento. Eles não desistem de nós é que desistimos às vezes, não é? Agora, casado e fundamente modificado pelas circunstâncias, Efraim parecia impermeável aos conselhos diretos e indiretos. O caminho do desvio à frente. Enfim, depois de costear o continente, seguir a costa do continente infinito da revelação divina em diversas modalidades, ou seja, tinha passado pelo catolicismo, depois protestantismo, foi dar as praias ricas do espiritismo cristão. Estava deslumbrado. A fé lhe revelava perfumes desconhecidos ao coração, semelhando-se a perfumadas flores da mata virgem. Experimentou imediatamente a certeza de haver encontrado o lugar próprio. É aqui, esse é o meu lugar. Ali, certamente, desenvolveria o plano construtivo de que lhe falava a intuição nos recessos do espírito, no fundo da alma. Esqueceu, no entanto, que o trabalho é fruto do esforço e que todo operário precisa improvisar ou manejar ferramentas. Com 2 anos de observação, ou seja, não começou nada, estava só lá observando, não manejou ferramenta nenhuma. 2 anos de observação, ele, que se habituara à ociosidade, recolhia-se ao desalento. Queixava-se de tudo e de todos. Tinha a convicção de que necessitava edificar alguma coisa em benefício dos semelhantes, mas não se conformava com os obstáculos. Quando um dos queria semear com o campo pronto, não queria arar, não é? Quando um dos velhos amigos vinha convidá-lo ao serviço espiritual, replicava enfaticamente: ora, seu Cunha, quem poderá destrinchar essa meada de médiuns charlatães e exploradores sem consciência? Francamente, sinto-me cansado. Depois que o visitante encarecia as excelências da cooperação e a necessidade do testemunho, Efraim exclamava desanimado: não posso ocupar-me com ficções, nem partilhar dessa batalha invencível. Ou seja, invencível, porque ele não pegava nas armas da luz para poder batalhar, a começar, não é? Dentro dele mesmo. Os amigos da vida real são, contudo, infatigáveis na esperança e no otimismo para que o trabalhador encontrasse concurso fraterno. Formou-se, então, repentinamente, um grupo mais íntimo na vizinhança de sua residência, que às vezes, quando os espíritos não conseguem diretamente conosco, eles intuem, não é? Outros bons corações que estão em volta para tentar nos ajudar ainda assim. O grupo mais íntimo na vizinhança de sua residência, onde reduzido número de companheiros se propunham a estudar os problemas de autoaperfeiçoamento, colimando elevados serviços no futuro. Ou seja, iam se reunir, estudar, e daí começariam a surgir as tarefas para uma nova empreitada com relação ao bem, não é? A seara mesmo do bem. Efraim prometia cooperar na tarefa, mas em vão o chamavam ao esforço diariamente. Estava sempre solícito na indicação dos tropeços, mas nunca resoluto na execução da própria tarefa. Cada dia apresentava uma desculpa aparentemente mais justa, a fim de justificar a ausência no trabalho. Para ele, a chuva estava sempre gelada e o calor sempre sufocante. Os resfriados chamavam-se amidalites, bronquites, febres, dispneias. Os desarranjos do estômago classificavam-se como hepatites e gastrites. A mente viciada exagerava todos os sintomas. Quando assim não era, falava das contrariedades com o chefe de serviço no instituto em que lecionava, ou seja, na escola em que dava aula. Referia-se às enxaquecas da esposa, dizia das enfermidades naturais dos filhinhos em desenvolvimento.
A hora, a situação ocasional, o estado físico e a condição atmosférica eram fatores a que recorria invariavelmente para fugir à contribuição fraternal. Por fim, embora experimentasse o desejo sagrado de realizar a tarefa, chegou ao isolamento quase completo, numa mistura de tristeza e ociosidade. Foi nessa estação de amargura que a morte do corpo veio pedir-lhe contas, não é? Para experiências novas. Durante anos dolorosos, agora o retorno ao mundo espiritual. Durante anos dolorosos, Efraim errou sem destino, qual ave desesperada da sombra. Quando aquela ave fica no sol e procura uma sombra, não é? Até que um dia, esgotado o cálice dos remorsos mais acerbos, ou seja, dos maiores remorsos, conseguiu ouvir o antigo mentor. Após angustiosas súplicas, diz o mentor: meu filho, não te queixes senão de ti mesmo. O dono da vinha jamais esqueceu os trabalhadores. Materiais, ferramentas, possibilidades, talentos, oportunidades, tudo foi colocado pela bondade do Senhor em teus caminhos. Preferiste, porém, fixar os obstáculos, desatento à tarefa. Reparaste o mau tempo, a circunstância adversa, o tropeço material, a perturbação física, e assim nunca prestaste maior atenção ao serviço real que te levara ao planeta. Esqueceste que o trabalho da realização divina oferece compensações e tônicos que lhe são peculiares, independente dos convencionalismos do mundo exterior. O Senhor não precisa de operários que passem o tempo a relacionar dificuldades, pedras, espinhos e confusões, e sim precisa de operários que cooperem fielmente na edificação eterna, sem interpelações descabidas, desde as atividades mais simples às mais complexas. Enquanto olhavas o chão duro, a enxada enferrujou-se e o dia passou. Choras? O arrependimento é bendito, mas não corrige o atraso. Continua consertando os desvios da atividade mental e aguarda o futuro infinito. Deus não faltará jamais à boa vontade sincera. E aí pergunta Efraim soluçando: e quando poderei voltar à terra a fim de renovar meus esforços? O benfeitor demorou a responder, esclarecendo finalmente: por agora, meu filho, não posso precisar a ocasião exata. Todo trabalho edificante, em suas expressões diferentes, tem órgãos orientadores, executivos e cooperativos. Ou seja, existe uma hierarquia, existe uma ordem que coordena todos os trabalhos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Ninguém pode iludir a ordem na obra de Deus. Diante dos novos caminhos, tens largo tempo para amadurecer os arrependimentos sinceros, porque somente aqui, nessa zona de serviço a que te subordinas presentemente, temos 200.527 candidatos ao trabalho de consolação e esclarecimento, no qual fracassaste no mundo. Como vês, não podes regressar à terra antes deles. Uau! Então nós estamos encarnados, estamos em plena oportunidade, seja qual for a tarefa que a vida nos apresenta, vamos abraçá-la, acolhê-la e nos dedicar. Por quê? Porque o tempo passa, e se não usarmos a charrua, mesmo, claro, que não atinjamos os 100%, mais que pudermos, ela se enferruja, o tempo passa e depois ficamos nós arrependidos. Então, vamos lembrar Jesus mais uma vez, vigiar e orar para não entrarmos em tentação. E aqui estaremos de volta na semana que vem com mais uma história do livro Reportagens de Além Túmulo no nosso programa Escuta que aí vem história. Que Jesus nos abençoe a todos.
Muita paz.